Se eu soubesse disso antes, com certeza eu sofreria muito menos na minha juventude. Fala, realistas! Sejam bem-vindos a mais um Papo Realista. Eu sou o Vitor Passos, aqui do canal Vida Real. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E como de costume, né? Vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, compartilha, deixa um like, porque isso nos ajuda muito. Então a gente quer que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível. Então se está te ajudando, se os vídeos aqui do canal estão te ajudando, eu acho que é um pouco de egoísmo você não compartilhar com alguém, né? Então compartilha com o máximo de pessoas possível, que eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para todo mundo que precisa ouvir. Hoje eu quero trazer aqui para vocês 10 conselhos incomuns para um jovem. Por que incomum? Porque são alguns conselhos que normalmente a gente não escuta quando a gente está na juventude. E eu digo juventude ali dos seus 16 até os 20 anos. Porque eu sou um velho, na verdade, né? Eu tenho 23 anos, mas eu sou um velho. Porque eu já tô casado há mais de 3 anos. Eu não gosto de bagunça, eu gosto só de ficar em casa com a minha esposa. Eu sou um idoso de 23 anos. Mas são conselhos que eu gostaria de ter ouvido antes. Eu tive que aprender isso com a vida, eu tive que aprender isso no dia a dia. E seria muito benéfico na minha vida, seria muito bom se eu tivesse ouvido esses conselhos antes. Realmente teria me ajudado muito a não passar por muitas coisas que eu passei. E o primeiro deles é: seja resposta. O que seria isso, Vitor? Seja resposta. O que você está arrumando? Seja resposta é que quando você ver um problema, você deve ser a resposta para aquele problema. Ou seja, você tem que ter atitude para resolver um problema que você está vendo que é um problema e você sabe que pode resolver. Então, se você está na sua escola, ou se você está iniciando a faculdade, ou até mesmo no seu trabalho, se você vê uma situação que não é certa, se você vê uma situação que você sabe que pode resolver, que você sabe que da maneira que está acontecendo não deveria estar acontecendo, você tem que ser resposta para aquela situação. Você tem que se posicionar. Porque isso vai te trazer maturidade, isso vai te trazer atitude, isso vai te trazer força, vai te criar casca para poder enfrentar as coisas do dia a dia. Porque se você não se posicionar nesses momentos, talvez no momento muito importante que você precisa se posicionar, você não vai se posicionar. Isso já aconteceu muito comigo. O meu medo de me posicionar, o meu medo de tomar uma atitude me prejudicou muito em situações que eu tinha que ser mais firme e ter uma posição. Ser resposta para aquela situação e eu não tive força para poder fazer aquilo, porque eu não pratiquei isso antes. Então seja resposta. O segundo conselho é: cuidado com quem você anda. Isso aqui é um conselho assim que é básico. O ambiente importa e importa muito. Teve até um episódio no podcast que o Yuri falou uma coisa que é totalmente verdade. Se você anda com 5 idiotas, você vai ser o 6º idiota. Então é basicamente isso. Então muito cuidado com quem você anda. Analise bem o seu ciclo de amizade. Essas pessoas que você anda são pessoas que amam a Deus? São pessoas que servem a Deus? Ou são pessoas que quando vocês estão juntos só falam de besteira, só falam palavrões e não pensam no futuro, não pensam em construir uma vida realmente digna, uma vida realmente próspera? Então muito cuidado com quem que você anda. E a frase que toda mãe fala para o filho é a mais pura verdade, e eu sempre discordei, mas é a mais pura verdade, é: você não é todo mundo. Então, por você não ser todo mundo, cuidado com quem você anda, porque senão você vai ser do mundo. Se você andar com qualquer um, você será do mundo e você será todo mundo, porque você vai ficar na média de todos. Então, se você quer ser diferente, se você quer fazer algo diferente, muito cuidado com quem você anda, cuidado com os ambientes que você frequenta, cuidado com as amizades que você tem, porque isso influencia diretamente aonde você vai chegar no seu futuro. O terceiro conselho é: não fique parado. Eu, graças a Deus, pratiquei muito isso na minha vida e até hoje eu sempre tenho ideias novas, sempre estou fazendo coisas novas, sempre crio projetos novos, porque a nossa hora de errar é agora. Então não fique parado. Se você teve uma ideia, vai e faz. O seu momento de errar é agora. O seu momento de tentar coisas novas é agora. O seu momento de ter ideias, de testar, de errar, de começar de novo é agora. Então, hoje a gente vive numa era digital que a gente tem tanta informação e ao mesmo tempo pouca ação, sabe? É muita informação e pouca ação, né? Tem um estudo que mostra que uma criança de 7 anos tem mais informação do que o imperador de Roma tinha naquela época. Para vocês terem uma noção da quantidade de informações que nós temos à disposição hoje em dia.
Só que se a gente não colocar essa informação em prática, meus irmãos, a gente não vai sair do lugar. Então não fique parado. Faça alguma coisa da sua vida. Porque depois, quando você tiver ali 25, 26, 27 anos, você vai pensar: meu Deus, eu deveria ter feito isso antes. Eu deveria ter colocado isso em prática antes. Eu deveria ter tentado isso antes. Então, não fique parado. E o quarto conselho é: não perca nada. Como assim? Se alguém te chama para ir num lugar e você tá ali deitado, assistindo Netflix, não sei o que, e você fala assim: ah, não vou não, tô cansado, não quero. Vai. Porque o seu tempo, o tempo que você tem para fazer isso é agora. Porque vai chegar um tempo da sua vida que você gostaria muito de ir naquele tal compromisso e você não vai poder, porque você vai ter outras obrigações. Então aproveita enquanto você pode. Vai no máximo de experiências possíveis que você puder ir. Se alguém te chama para ir numa palestra, ai que chato palestra, vai na palestra. Talvez uma palestra de 2 horas, os últimos 5 minutos vai transformar completamente a sua vida. Talvez a pessoa te chamou para ir num teatro, te chamou para ir num concerto, num show, te chamou para ir numa festa de uma pessoa que você não conhece, não sei. Mas tente frequentar o máximo de ambientes possível. Tente ir no máximo de eventos possível. Tente conhecer o máximo de pessoas possível. Porque talvez nesse evento que você não gostaria de ter ido, que você não pensou em recusar o convite, vai ter lá uma pessoa que vai ser a pessoa que vai caminhar junto com você o resto da sua vida. Ou seja, uma esposa, um marido, ou seja, um amigo que vai acompanhar você o resto da sua vida, vocês vão construir algo juntos. Então não perca nada. Se alguém te chama para ir em algum lugar, claro, desde que seja um lugar saudável. Se alguém te chamar para ir para uma festa maluca e para usar droga, fazer alguma coisa, não vai, pelo amor de Deus, né? Isso eu não preciso nem dizer. Mas se alguém te chama para ir num lugar e você sabe que aquele lugar não é nada de ruim, não perca essa oportunidade, porque você pode aprender muito com isso. E o quinto conselho é estude. Os meus pais, se assistirem esse vídeo, vão achar engraçado, porque eu incentivando as pessoas a estudarem, porque eu não era muito fã de estudar. Mas eu não era muito fã de estudar na escola, porque eu entendia que aquele conhecimento que era nos passado na escola não era algo que ia agregar tanto assim na minha vida. Hoje eu me arrependo um pouco de não ter me dedicado mais na escola, só que eu compensei isso estudando o máximo que eu conseguia aquilo que eu realmente me interessava. Então, assim, eu comecei a estudar muito, 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 e ainda estudo até hoje, estudo todos os dias. Então, estudar é o que realmente vai te ajudar a chegar em algum lugar. Porque hoje, com a internet, com a tecnologia, agora com a inteligência artificial, você tem acesso à informação muito rápido e muito fácil. Só que isso é um risco que você acaba caindo em conteúdos muito rasos e você acha que aprendeu alguma coisa, mas quando você vai colocar em prática, você entende que aquilo não é bem o que você tinha estudado ali. Então é importante você se aprofundar nos estudos, se especializar o máximo possível para você conseguir construir algo realmente sólido. E estudar não só algo que vai te dar um emprego ou algo nesse sentido, mas também estudar a palavra de Deus, estudar a vida de santos, enfim, porque através do estudo você realmente consegue se transformar numa pessoa muito melhor. Então, negligenciar o estudo é o maior erro que você pode cometer. Então, estude e estude o máximo que você puder. O sexto é: não tenha pressa. Meu Deus, como eu queria ter aprendido isso mais cedo. Porque eu já comecei muitos projetos e que eu tinha certeza absoluta, e tenho até hoje, que se eu tivesse tido menos pressa, eles teriam dado certo. Então, muita coisa que eu tentei fazer, eu desisti porque eu estava com pressa. E eu ouvi uma frase muito interessante que Deus é a perfeição, e se a pressa é inimiga da perfeição, a gente sabe quem é o dono da pressa. Então a gente não pode ter pressa. Realmente é um dia de cada vez, é tudo no tempo de Deus, as coisas vão acontecer no momento certo, você só precisa aproveitar o processo, é um dia de cada vez, é aproveitar cada dia e entender que em algum momento você chegará na linha de chegada, só que você precisa aproveitar o caminho. E aprender todos os dias, aprender uma coisa nova todos os dias, se dedicar todos os dias. Então, assim, a pressa é o que vai te prejudicar, porque vai fazer você
fazer as coisas de qualquer forma. Fazer as coisas mal feitas, porque você está com pressa que aquilo aconteça. Você fica sempre ansioso. Aí quando você menos espera, a vida passou e você não fez nada da vida porque você sempre viveu com pressa. Então, acalme o seu coração, viva um dia de cada vez e entenda que é tudo no momento certo. Aprenda todos os dias. Faça uma oração todos os dias quando você acorda. Deus, o que o Senhor quer me ensinar hoje? E aprenda uma coisa nova todos os dias. Porque eu tenho certeza que quando você menos esperar, aquilo que você sempre sonhou vai ter acontecido. Eu sempre sonhei em ter uma casa, estar casado, ter um cachorrinho de estimação. Eu sempre sonhei com tudo isso. E hoje eu moro num apartamento incrível, tenho uma esposa maravilhosa, tenho a minha cachorrinha que é o amor da minha vida. E quando eu menos esperei, eu já estava vivendo aquilo que eu sempre sonhei. Então não tenha pressa. O sétimo conselho é faça atividade física. Esse é o que mudou a minha vida. A corrida, a atividade física transformou a minha vida completamente. Então, cuidar do seu corpo é o melhor caminho para você ter uma mente saudável. Então, quem cuida do corpo é muito mais fácil de você cuidar da sua mente. De você colocar suas ideias no lugar, de você conseguir colocar suas coisas, suas ideias em prática, de você conseguir lidar melhor com as pessoas. Porque se você não tem um corpo saudável, automaticamente você também não terá a sua mente saudável. Então, assim, se você hoje sofre com ansiedade, com depressão, com qualquer coisa desse gênero, a atividade física vai te ajudar. Com certeza absoluta. E você precisa fazer atividade física agora, pensando sim no seu futuro. As pessoas me perguntam, nossa, Vitor, por que você cuida tanto da sua saúde? Porque eu quero brincar com meus netos. Você já parou para pensar nisso? Eu ainda nem tenho filhos, mas eu quero ter saúde para poder conseguir brincar com os meus netos. Eu não quero ser um avô que precisa de ajuda para brincar com os netos. Então eu cuido da minha saúde desde agora. Então faça atividade física. Cuide do seu corpo, que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua vida. E o oitavo conselho é: você nunca terá tanto tempo quanto hoje. E esse é um pouco que eu já falei um pouco mais atrás no vídeo, é o momento de errar é agora. O momento de fazer é agora. Não deixe para depois. Não espere o momento perfeito, porque você nunca terá tanto tempo quanto agora. Então, se você tem uma ideia, se você quer fazer alguma coisa, faça agora. Porque agora é o momento de você errar. Agora é o momento de você testar. E esse conselho vale não só para fazer alguma coisa, mas também sobre a relação com os seus pais, com os seus avós, com as pessoas que você ama. Aproveite essas pessoas, porque você nunca terá tanto tempo quanto agora. Porque vai chegar um momento da sua vida que você vai estar preocupado com a sua família, com a sua esposa, com o seu trabalho, e você nunca terá o tempo que você tem agora para poder estar com essas pessoas. Então aproveite o máximo que você puder agora. O nono conselho é: nunca deixe de sonhar. Quando ultimamente a gente fala muito sobre motivação, e a motivação é um motivo para a ação. Você precisa ter esse motivo muito claro para poder conseguir fazer alguma coisa. Então, qual que é o motivo que você tem para agir hoje? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? E é muito triste ver hoje jovens de 18 anos, 17 anos, sem motivo para sonhar, com uma vida sem sentido. Então nunca deixe de sonhar. Tenha sempre um motivo para agir. E o décimo e último conselho, e o mais importante de todos. Você pode ignorar todos os outros se você não seguir esse aqui. É Deus. Tenha Deus na sua vida. Porque sem Ele, de nada somos capazes. Porque sem Ele, nada faz sentido. Porque sem Ele, todos os outros 9 conselhos não servem de absolutamente nada. Então, a ordem de prioridade desses conselhos é do 10º ao 1º. Então, se você escreveu conselho por conselho, inverte a ordem. É Deus primeiro. De tudo que você fizer. Entregue a sua vida a Ele. Viva em função dEle. Seja servo dEle. Que eu tenho certeza, como Ele mesmo diz, todo o resto vos será acrescentado.
Então esse foi o Papo Realista de hoje. Muito obrigado você que chegou até o final. Se você chegou até o final, deixa aqui nos comentários um amém, que eu vou saber que você chegou até o final. E já se inscreve no canal, deixa um like que nos ajuda muito, compartilha com o máximo de pessoas possível e eu vejo vocês aqui amanhã. Um beijo.